nome é Davidson, sou o Davidson e a minha formação base é a educação física. Eu me formei em 2007 e a partir do momento que eu me formei eu comecei a trabalhar com pessoas com autismo, né? A primeira criança que eu tive contato foi o Arthur, filho da Josélia. Então a Josélia, na verdade, ela foi responsável, né, pela minha entrada nesse mundo do autismo. Comecei a fazer um trabalho de personal com o Arthur, para ensinar ele a andar de bicicleta, brincar no parquinho, enfim, para trabalhar mais essas questões motoras. Mas ao longo do tempo, trabalhando com autismo, eu fui conhecendo outras áreas, né, de conhecimento, acabei fazendo formação em educação psicomotora e conheci o método Sunrise, que hoje eu vejo mais como um estilo de vida, né? O método Sunrise ele é uma abordagem que foi desenvolvida por uma família de uma pessoa com autismo para famílias de pessoas com autismo. Então é um método específico para tratar o autismo, mas que procura sempre valorizar as habilidades sociais dessa pessoa. Ele preconiza que a gente valorize qualquer intenção comunicativa, enfim, vê sempre a parte cheia do copo, né? Vê sempre o lado bom. As estruturas psicomotoras, assim, é a parte muito importante do desenvolvimento de qualquer criança, mas principalmente da pessoa com autismo, né? E também daquelas pessoas que ainda não desenvolveram a fala. Então é muito importante você desenvolver essa parte motora. Em casa, a gente está o tempo todo oferecendo brincadeiras físicas, oferecendo um toque, um abraço, uma coceguinha. Então tudo isso vai ajudar a estimular essas estruturas psicomotoras, que é a equilibração, a coordenação e várias outras. Sim, sim. Hoje eu vivo autismo 24 horas por dia, né? E há pouco tempo eu me casei com a Daniele. A Daniele ela já tinha um filho muito pequeno, com 1 ano exato. E então o Murilo ele veio se desenvolvendo normalmente, como qualquer criança, só que como eu já trabalhava na área, eu comecei a perceber algumas coisas, né? No primeiro momento a gente não queria acreditar que o desenvolvimento dele não estava acontecendo de uma forma normal, né? Mas mais ou menos com 2, 3 anos a gente viu que realmente a gente precisava de ajuda e foi aí então que veio o diagnóstico do autismo do Murilo, né? O que marcou mais foi a comunicação verbal, né? A fala. Então, ele com 3 anos ele falava no máximo ali 1, 2 palavras isoladas, enquanto uma criança da mesma faixa etária já conversava, já utilizava termos complexos ou vários ciclos de conversação com qualquer pessoa. Então, isso foi o que marcou mais. Mas com o tempo a gente percebe movimentos estereotipados e vários outros sinais que indicam o autismo. Sim, com certeza. Eu acho que a intervenção precoce é uma parte muito importante do tratamento. Quanto antes você começar a tratar, melhor, vai ser mais fácil você reduzir aqueles sinais, aqueles sintomas do autismo. Então é uma parte muito importante. Mas o maior desafio das famílias que eu atendo hoje, que outros profissionais também atendem, é a questão do diagnóstico, né? Muitas vezes o neuro ou o pediatra, ele fica protelando o diagnóstico. Em alguns casos eles chegam a dizer que cada criança tem o seu tempo, mas acontece que as crianças elas não têm todo o tempo do mundo, né? Cada criança sim tem o seu tempo, mas não tem todo o tempo do mundo. Então, se a criança não está atingindo aqueles marcos do desenvolvimento, é necessário sim você correr, né, para tratar, independente de diagnóstico. Sim, os cursos eles estão surgindo, as formações, mas ainda é muito pouco, né? Então, o número de profissionais hoje no mercado que trabalham especificamente com autismo, para a demanda que a gente tem hoje, ainda é pouco, né? Ainda é muito escasso. Inclusive, alguns profissionais às vezes não têm nem vaga ou horário para atender por conta dessa demanda.
Então, acho que a gente precisa sim estar falando sempre sobre autismo, divulgando e incentivando outros profissionais que estão se formando agora a investir nessa área. Sim, psicologia, educação física, terapeuta ocupacional, nutricionista, os próprios médicos, né? Então tem várias áreas que exatamente, fisioterapeuta. O tratamento do autismo ele é tem que ser profissional, né? Tem que ter uma equipe multiprofissional. Então é necessário ter várias especialidades, né? É comum, sim, toda a família de uma pessoa com autismo passar por esse momento, né, de luto, porque ninguém espera que aquela criança que a gente programou, né, que a gente sonhou em ter, venha com autismo, né. Então é muito comum, a gente precisa sim ter sempre uma rede de apoio, ter uma escuta, ter alguém para estar ali apoiando aquela família nesse momento de luto, mas é um caminho natural que todos vão seguir. Eu acho que a inclusão tem muito ainda que percorrer. Já melhorou bastante, eu acho que de 10 anos para cá já melhorou muito, né? Hoje a gente já tem os mediadores, alguns mediadores especializados, treinados, a gente já tem curso específico para mediadores, os próprios profissionais, né, especialistas em autismo, tem muito mais hoje, mas precisa caminhar bastante para essa inclusão acontecer, né? Acho que começa a partir desse conhecimento, né? Acho que os profissionais precisam buscar mais esse conhecimento para ajudar a acontecer essa inclusão. Sim, sim. O espectro autista hoje ele engloba vários tipos de autismo, né? Então essa nomenclatura ela mudou ao longo dos anos. Agora há pouco tempo a gente chama de transtorno do espectro autista, somente. A sigla seria TEA. Então não existe mais o autista leve, ou que a gente chamava de Asperger, né? O Asperger, ou o autismo severo, enfim. Agora a gente tem todo mundo no mesmo bolo. Então, e não existe também uma receita de bolo para tratar o autismo, né? Cada pessoa, cada criança vai ter que ter um tratamento ali especializado, individualizado. A gente precisa sempre estar treinando o nosso olhar para poder perceber essas questões, perceber o que é do autismo, o que é da personalidade, né? Então, nem tudo que a criança apresenta é do autismo, é a culpa do autismo, né? Se a criança faz uma birra, se a criança não tem uma resposta social esperada, enfim, é preciso a gente ter esse cuidado, essa sensibilidade para estar treinando esse olhar. Hoje em dia existem alguns centros de apoio, né, de ajuda. Tem, como por exemplo aqui em São Gonçalo, a Clínica Escola, né, do autismo, do autista, enfim. Tem vários centros sociais que ajudam, né, é claro. E conhecimento também. Hoje em dia a gente também tem muito conhecimento disponível na internet, tem muito profissional capacitado, bom, que disponibiliza no YouTube, no Instagram, muitas informações que pode ajudar no dia a dia dessas pessoas, né? Então, se você não tem hoje capacidade financeira de arcar com um tratamento caro como esse, você pode buscar esse conhecimento na internet ou com as outras famílias, em grupos de WhatsApp. Os maiores especialistas hoje que eu conheço em autismo são as famílias. São as pessoas que mais estudam, elas estudam tudo sobre autismo. Então, acho que está sempre trocando com essas famílias que já estão, né, no autismo já há bastante tempo, acho que é uma ótima orientação. Isso a gente cai de novo naquela questão, né? Cada pessoa com autismo é uma pessoa, não existe uma receita de bolo, né? Tem gente que gosta de cachorro, tem gente que não gosta de cachorro. Então a pessoa com autismo, a criança com autismo funciona da mesma forma, né? Mas existem várias outras terapias também, como a ecoterapia, que mostra bons resultados na prática. Então não existe uma regra. Acho que a gente precisa experimentar, tá? A gente precisa sempre estar oferecendo
né, oportunidade para essas pessoas para a gente saber se vai ser algo relevante ou não. Nossa, acho que é extremamente importante estar tocando sempre nessa questão para expandir a questão do autismo. Hoje em dia a gente já tem algumas leis, né, que ajudam a gente no dia a dia, né, na nossa rotina do dia, como por exemplo uma fila preferencial para pessoas com autismo. Algumas famílias optam por algum tipo de identificação, como pulseira, enfim, ou adesivo no carro. Então hoje em dia existem alguns instrumentos que a gente consegue utilizar para ajudar nesses momentos, né, em público com pessoas assim desconhecidas. Mas é importante estar tocando no assunto, divulgar esse tipo de informação, porque foi o que você falou, uma simples birra na rua pode não ser, né, uma birra de uma criança com desenvolvimento normal, né, o desenvolvimento típico. Pode ser um momento de que uma criança com autismo, uma pessoa com autismo, está ali em crise por questões sensoriais, por exemplo, e está precisando de ajuda, né? Então acho que a gente precisa conhecer para poder estar ajudando nesses momentos, ter um pouco mais de empatia. Com certeza, acho que é desde pequenininho que a gente vai aprendendo, né, a lidar com essas diferenças. Então, a inclusão na escola é algo muito importante por isso. A criança já vai crescer sabendo que em algum momento ela vai poder se deparar com esse tipo de situação na rua, vai saber como ajudar, como tratar uma crise, por exemplo, de uma pessoa com autismo. Olha, no meu ponto de vista, acho que as duas coisas. Eu acho que os profissionais eles estão se especializando. O tema autismo ele está, né, mais em pauta hoje em dia. É um assunto que a gente está falando um pouco mais hoje. E por outro lado, existe sim pesquisas que dizem que crianças com autismo estão nascendo mais crianças com autismo. Então acho que são as duas coisas. Hoje não tem uma causa definida, mas assim, o que a gente sabe é que existe a questão genética, então tem uma carga genética grande e existem os gatilhos ambientais. Então, mas muito mais a questão genética. Então existem mutações genéticas que fazem o autismo ser desencadeado naquela pessoa. Nossa, assim, acho que o autismo é um mundo maravilhoso, né? Assim, para quem vive, né? Às vezes quem está de fora pode não ligar muito para esse tipo de transtorno, mas assim, é um outro mundo muito maravilhoso, ótimo para você trabalhar, investir, estudar. Primeiro porque a gente vai estar ajudando muitas famílias que estão precisando, foi o que a gente falou no início, existe uma demanda muito grande hoje, muito grande. Tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente precisando de ajuda especializada, né? Então, eu indico bastante, né? E espero que muitas pessoas se interessem pelo assunto. A mesma coisa, assim, é incrível, né? Assim, o, o autismo, ele foi o que a gente falou com a Claudinha, ele não é uma sentença, né? Ele é assim, acho que é uma oportunidade que a gente está tendo de ver o mundo de outra forma, é uma oportunidade que a gente está tendo de, de se relacionar diferente com as pessoas, de valorizar pequenas coisas, enfim. É uma oportunidade única que a gente recebe, né? É bastante demandante. Então, assim, é importante a gente ter um momento para a gente, né? Para a gente se dedicar, por exemplo, a um hobby, a uma atividade física. Então, a ter, por exemplo, uma escuta, né? Às vezes a gente precisa de uma pessoa para poder escutar ali as nossas questões que a gente precisa colocar.
Então, o que eu faço é isso, é me dedicar aos meus hobbies e para poder estar bem para cuidar das outras pessoas também. Felizmente a gente tem uma rede de apoio, a gente tem família que ajuda nesses momentos, né? A gente sabe que não é a realidade de outras pessoas, mas felizmente a gente tem sim. Quando a gente precisa, a gente deixa o Murilo com a tia, com a avó, enfim, e a gente vai fazendo assim. Olha, a gente deu muita sorte, a gente encontrou, teoricamente, facilmente uma escola que aceitasse. Até porque hoje ele está num quadro, assim, eu diria leve de autismo, né? Ele se comunica bem, ele conversa, ele responde muito bem socialmente. Então é fácil lidar com ele. Agora, isso não é a realidade de várias outras famílias que eu conheço, que eu atendo. E a escola é um desafio muito grande para várias famílias. Tem escola que chega a rejeitar a criança e, enfim, às vezes a família precisa buscar a justiça para intervir nessas questões, mas a gente deu muita sorte nesse ponto. É para ter muita fé, né? Que isso não é o fim, não é uma sentença, é apenas o início de uma grande oportunidade que vocês estão tendo de ver o mundo de outra forma, né? Então, estudar bastante, começar a conversar um pouco mais e ter contato com famílias que já estão nesse mundo há um bom tempo, que vocês com certeza vão ter trilhar uma vida incrível aí. Olha, eu acho que hoje eu não faria nada diferente. E acho que estava tudo acontecendo por um propósito maior, né? Parece que nada aconteceu por acaso, então acho que por isso eu não mudaria nada.